Vamos trabalhar aqui com um pós-jogo para o torcedor atleticano. Claro que tento sempre manter a coerência, então aqueles que acham que eu passo pano para treinador, hoje eles vão ter que engolir seco, porque eu sou fã de um trabalho a médio e longo prazo. O próprio Gris fala, mas tem trabalhos que merecem e precisam ser interrompidos. E ele tem razão. Mas eu tento, dentro de uma normalidade, avaliar com um tempo maior. Dá tempo para o treinador, tempo para absorção das ideias. Só que tem jogador que vai entender, outros não vão entender, outros vão demorar a entender. Ontem você esteve lá. Vi algumas entrevistas coletivas algumas entrevistas na zona mista, na saída do campo, de jogadores falando sobre o que entenderam, o que o Milito pediu. E você falava, CJ, o Atlético tem que marcar lá na frente. O Atlético tem que atacar marcando. O pé de pressiona do Atlético tem que funcionar. Porque caso não funcione, vai estourar aqui atrás. Vocês já falaram isso diversas vezes aqui. Eu, pela TV, vi isso. Só que você lá tem uma visão muito macro da coisa. Você estava no estádio. Como é que você viu essa vitória? Para mim, uma boa vitória e uma boa atuação do Atlético. Então, primeiro, o que você já falou, Huguinho, time de Série B, o CRB, ok. Mas é um bom time da Série B. É um time que até tem chances de subir. Não é um time nível de Série A, mas não está tão longe, por exemplo, de um Atlético Goianiense. Então, não é jogou contra um time cego. Dito isso, o Atlético fez ontem um grande jogo, CJ. Nós falávamos aqui que o Atlético até vinha ganhando nos últimos 5 jogos brasileiros, aí tinha 3 vitórias, tinha alguns resultados, mas não estava conseguindo desempenhar. E ontem nós tivemos um ótimo desempenho. O Atlético fez muito bem isso aí, que perde, pressiona, marcação forte, é o atacar marcando. Quando tinha jogadores construindo a jogada, você tinha outros já preparados para reagir após a perda da bola. Então, assim, o Atlético teve controle do jogo, teve paciência, soube jogar. Como o CRB faz marcações individuais, o Fux era um jogador que o CRB escolheu para deixar livre. E você deixar o Fux livre, é um zagueiro, mas que tem muita qualidade no passe. Então o Fux achou vários passes no Cadu, no Paulinho, no Bernard, colocou esses caras para jogarem. O Bernard não ficou preso só do lado direito, ele teve liberdade, e o Milito fala sobre isso na coletiva. Como é marcação individual, o jogador tem que se movimentar para abrir espaço para outro. E muitas vezes o Bernard movimentou e recebeu a bola e jogou de frente, CJ. Também falávamos sobre isso. O Bernard jogar de costa, muito leve, é muito difícil para ele. O zagueiro ou o volante vai encostar nas costas dele, ele não tem força para girar. E ontem ele conseguiu jogar de frente, pegar a bola de frente para o adversário e tentar 1 para 1. Então, assim, o Atlético fez um primeiro tempo muito controlado, 2 gols no intervalo. Até eu vi algumas pessoas perguntando, o Milito já poderia ter pensado no clássico. Eu acho que o Milito fez certo, ele voltou com o time, porque futebol é uma caixinha de surpresa. Pode acontecer, né? Se o CRB fizesse um gol, ele tava a mais um gol do pênalti. Ficava aberto de novo. Ficava aberto. O Atlético teve um controle gigante no primeiro tempo, mas o futebol muda muito rápido. Então, o Milito controlou isso, mas aí com 13 minutos antes do gol, ele já começa a fazer umas trocas. Ele tira o Arana e tira o Scarpa, porque ele viu que o CRB não ia mudar aquela situação do jogo. E aí ele faz as primeiras trocas, sai o terceiro gol, aí de vez ele já pensa no clássico, no jogo de sábado. Que ele já começa a tirar mais jogadores, poupar mais jogadores, e mesmo assim o Atlético teve controle do jogo total. E o que mais me surpreendeu nesse jogo, o CJ? O CRB, eu não me lembro de ter visto isso no futebol ou nos últimos anos. O CRB não finalizou nenhuma vez no jogo. Você percebeu isso? Nenhum. Não foi no gol, não chutou para fora, não chutou para linha de fundo, não chutou na trave e não chutou com bloqueio de jogadores do Atlético. O CRB não deu nem um chute no gol. Eu não me lembro de ter visto isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que enaltecer. Claro, beleza, é um time de Série B, mas tem que enaltecer porque o Atlético não estava conseguindo fazer isso com nenhuma equipe. Nem contra esse mesmo nem time contra da o próprio CRB no jogo de semana passada, que teve dificuldade ali, 30 minutos de muita dificuldade. Então, assim, o Atlético conseguiu resgatar aquela forma. É um jogo só? Foi um jogo só? Foi. Mas ele jogou daquela forma que encantou o torcedor no início lá do trabalho do Milito. Encantou o Brasil inteiro. É mais difícil fazer isso na primeira divisão, contra um Corinthians, um Flamengo, um Cruzeiro? Claro que é. Claro que o adversário vai finalizar.
Isso não vai acontecer de novo, um time passar 90 minutos sem finalizar. Mas eu acho que o Atlético deu uma boa resposta de atitude, porque o Milito não mudou o esquema tático. Ele não mudou o esquema tático. Pois é. Porque o torcedor tá assim, o Milito tá inventando. O Milito não, isso. ele não... Ontem eu mandei uma mensagem pra você, né? Falei, mas cadê o Pardal? Ele não mudou o jeito de jogar. Saravia como um falso zagueiro, defendia às vezes como lateral. Mesmo jeito, Alonso pela esquerda com uma certa liberdade. O Atlético foi muito agressivo, muita concentração e muito foco no jogo. E aí, daqui a pouco a gente pode falar dos destaques individuais. Vamos falar. Ontem era meio que assim, o troféu nosso do melhor do jogo, era meio que jogar pra cima, tinha vários jogadores que poderiam pegar. Mas tem alguns destaques que a gente pode dar. Tinha um só que podia pegar. Não, teve um que foi o destaque nosso, mas tem vários que fizeram um grande jogo. Você vai falar